Amém? A paz do Senhor para os irmãos. Hoje é mais uma noite de Santa Ceia. Nós vamos ler um texto conhecido que fala exatamente sobre a ceia do Senhor. Está em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 21. Nós não vamos falar exatamente do teor, mas algumas coisas que nós temos aqui, né? Mas nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 21. Nós costumamos ler este texto um pouquinho mais na frente. Nós vamos ler nas nossas próprias Bíblias. Não estamos conseguindo passar para a tela. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21. Vamos ler aí um bocado, juntamente com os irmãos. O texto já é muito conhecido. Acharam? Amém? 1 Coríntios capítulo 11. É primeiro. 1 Coríntios 11. Nossas transmissões não estão. Primeiro, está no segundo. Está 2 Coríntios, 2 Coríntios, é 1 Coríntios. São duas cartas. Isto é 11. Primeiro 11. Isto. Nosso sistema de transmissão há alguns dias está dando. Vou esperar um pouquinho até que funcione, né? Isto. Pouquinho antes, 21, né? Isto. Tá bom, a partir daí. Esse texto, Paulo escreve aos Coríntios, lembrando que esta carta de Paulo, que é todo 1 Coríntios, não 11, mas todo o livro, se nós fôssemos falar assim sobre a carta, dizemos, é uma reclamação de Paulo, ou uma insatisfação. Paulo mostra sua insatisfação com o comportamento dos coríntios. E nesse ponto ele escreve: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo de que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, se não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Até aí está bom.
Nós temos um conceito de culto hoje bem diferente do que era no tempo que Jesus estava sobre a face da terra, e mesmo nesse tempo, alguns anos depois, quando Paulo escreve essa carta. Ao ir ao culto hoje, a maioria das pessoas tem uma concepção de ir buscar. Até quando você faz um convite por uma pessoa, você sempre vai convidar essa pessoa no sentido de que ela vai buscar. É a nossa cultura, é assim que se faz. Naquela época não existia esse tipo de interesse a ir à casa do Senhor. Pelo contrário, se você fosse à casa do Senhor, você tinha que ir levar. Só os sacerdotes e os levitas podiam subir à parte do templo sem uma oferta. Quando Jesus vai lá e encontra aquelas pessoas ali com dinheiro, novilhos, cabritos, ovelhas, comercializando aquilo ali é porque as pessoas precisavam daquele material para entrar, para ofertar aquilo. Ao dar uma oferta para o Senhor, a oferta não é como nós, que vamos tirar a oferta hoje, nós pegamos o dinheiro do bolso e colocamos aqui, não. Não é oferta de cereal, você não vai lá na sua despensa e pega lá e traz para aqui, não. Não é bem assim. Lembra de Abel, a primeira? Ele faz o quê? Desde que ela vai nascer, ele já cuida até o momento de dizer, essa é do Senhor, vou levar a ele. Então toda oferta naquela época, e não se entrava no templo sem oferta, era assim, não era, vamos dizer que Jesus a expulsou aquelas pessoas dali, não era tanto o comércio em si, esses animais eram necessários, mas não valia nada, não havia a preparação, apesar de ser uma ovelha, de ser um cabrito, nada mais era do que as abóboras de Caim. Caim no dia foi lá e pegou e levou, e esses iam lá, comprava e trazia. Abel não, Abel preparou a sua ovelha, ela cresceu, ele cuidou dela todos os dias, e o dia especial ele foi levar e ofertar ao Senhor. Então essa é a diferença que Jesus enxerga ali. Aquelas pessoas chamadas de Jesus de ladrão e salteador, eles não tinham só, vamos dizer, só esse prejuízo. Eles faziam as pessoas, induziam as pessoas, como eu posso dizer, a fazer um sacrifício sem sacrifício. O que é um sacrifício sem sacrifício? É o sacrifício de Caim. A de Abel, ele levou para o sacrifício a ovelha, mas durante a vida daquela ovelha, ele cuidou dela, ele sacrificou a sua vida, ele preparou, ele alimentou de forma tal, ele tinha todos os dias aquela ovelha junto a si, e o Caim não, ele foi lá e pegou as abóboras que tinha lá no dia, as frutas que tinha lá e levou para o Senhor. Assim eram aquelas pessoas, elas chegavam no templo e compravam qualquer coisa e levavam para o Senhor. Então a sua oferta não passava de oferta de Caim. Existia uma lei que permitia isso. E por que a lei, está escrito lá em Levíticos, por que a lei permitia isso? Supondo que viesse alguém da África, e realmente vinha gente da África, no dia que Jesus foi crucificado, foi um africano que carregou a sua cruz, ele estava em Jerusalém por esse motivo. Então a lei permitia que a ovelha que ele cuidou lá, que ele deu ao Senhor, mas não era dinheiro não, ele pegava a ovelha lá, criava, aí no dia que ele ia para a festa, ele falou, eu não posso levar essa ovelha daqui lá, eu vou vender essa aqui e vou comprar outra lá. Mas o tempo de dedicação, de sacrifício com aquela ovelha, existiu todo o tempo. Só era liberado
o percurso que ele teria que fazer com uma ovelha, que era impossível. Então, para dar a Deus, não é dar qualquer coisa. Não é chegar e comprar uma ovelha e dar. Não é para nós, por exemplo, chegar na hora da oferta, pega, mete a mão no bolso e bota no envelope. Dar tinha algo que ser mais do que entregar determinados objetos ou animais ao Senhor. Jesus um dia percebe, vai no templo e percebe que as pessoas todas estão vindo e colocando, gasofilaço era diferente, era quase como o de Roma. Por que eu estou falando isso? Porque aquela mulher, quando chegou e colocou as moedas ali, Jesus viu que moeda era. Então, se era assim, era exposto. Todo mundo que colocava a sua oferta ali, era visto por alguém que estivesse perto. Então, não era esse que a gente coloca sem saber quanto a pessoa deu. E aquela mulher veio e colocou ali as moedas, e Jesus fez um julgamento da doação da mulher. E outros também, visto por Jesus, tinha trazido ali diversas moedas importantes, né? Valorosas. E a da mulher era 2 pequenas moedas insignificantes. E Jesus disse, a oferta dela é melhor do que as outras. As outras talvez seria daquelas que se comprava lá fora, ou que meteram a mão no bolso e colocou lá em cima, mas a dela era diferente. Porque o próprio Jesus o julga dizendo, ela tirou de todo o seu sustento. Durante a sua vida, na sua casa, naquela semana, ela deixou de usar aquelas moedas para o seu sustento, porque aquelas moedas era para dar ao Senhor. Então, o que eu estou querendo colocar aqui hoje para os irmãos entendam, é que aquilo que vai ser dado ao Senhor, precisa ser consagrado ao Senhor. Não é dar. Mas agora eu não estou falando específico do dinheiro. Eu estou falando de tudo. Tudo que se vai dar ao Senhor, é preciso consagrar para dar ao Senhor. E olha que Deus aceitou a oferta de Abel, e aceitou também Abel. Ele não aceitou Caim, nem a sua oferta. Significa o quê? Que dar a Deus pode não cumprir o requisito. Então, a cultura de Jerusalém, ninguém podia vir ao templo se não tivesse algo para trazer, exceto os sacerdotes e os levitas, porque eles vinham para receber aquilo. Vou tentar explicar mais ainda. Os levitas e os sacerdotes, eles não tinham porção, não tinha terra, não tinha fazenda, não tinha criatório, não plantava, nem colhia. A eles, era lhe dado o sustento da oferta que os demais traziam. Então, as únicas pessoas que podiam vir ao templo para adorar a Deus, sem trazer alguma coisa, eram eles. Era uma coisa indispensável. Ninguém podia ir de mão vazia. Não era recebido. Só se permitia que fazia isso quando o jovem que estava estudando conseguisse passar lá naquele vestibular para ser levita. Dali para frente, ele podia vir, ou os sacerdotes, ele podia vir e entrar no templo sem trazer nada. E esse trazer, eu estou dizendo para os irmãos aqui, não era uma coisa qualquer. Mas podia ser uma coisa qualquer, porque a moeda da mulher, posso dizer que era uma coisa qualquer, se é isso. Se é o valor simbólico, ou o valor monetário, ou o valor de mercado de um objeto, eu posso dizer que o valor não interessa. Mas aquilo que nós damos ao Senhor. Mas esta oferta acabou. Não existe mais essa oferta. Quer dizer, a oferta hoje é simplesmente a maior parte delas em dinheiro. Mas naquela época se tinha que dar tudo. De tudo. Da colheita, do óleo, do azeite,
do azeite para as lâmpadas, tudo era dado. Então se dava dessa forma. Hoje não se exige isso, só que ao entrar no tempo da graça, Jesus entra no templo e diz que o templo pode ser destruído em 3 dias, mas ele constrói. Então o templo agora é Jesus. E o templo agora não deixou de existir. As mesmas referências, mas agora elas não são mais o carneiro, a novilha, os pombos, e nem mesmo o dinheiro que teria que ser específico da casa. Agora a oferta passa a ser uma oferta de louvor, uma oferta de gratidão ao Senhor. As pessoas são convidadas a vir ao templo para trazer uma oferta ao Senhor. O culto ainda é o mesmo. Eu vou à casa do Senhor, eu vou levar alguma coisa ao Senhor. Não vou trazer, não vou lá buscar, eu vou trazer. E aqui, no tempo que nós lemos esta parte, a ceia do Senhor ainda era assim. As pessoas traziam de casa, e naquela época a igreja não tinha templo, marcavam a casa e todo mundo levava a sua ceia para lá, e chegavam lá, comia ceia. Não era o pastor, no caso, que está trazendo para a igreja para todo mundo. Não. Cada um trazia para aquela reunião marcada. Então, o que eu quero colocar com isso? É que ainda a ideia de culto estava impregnada neles. Não servia para eles vir participar da ceia do Senhor sem trazer. Para eles era interessante trazer, senão não fazia sentido. Eles vir comer, não fazia sentido. E aqui acontece um fato que eles estavam trazendo e comendo. E Paulo então acha um erro. Bom, vocês estão trazendo, mas tem uma coisa que está diferente. Vocês trazem e comem sem esperar um pelo outro. Vocês trazem e comem, mas não fazem a reunião. Vocês deveriam trazer, juntar tudo, fazer a reunião e comer. Vocês trazem e vai trazendo e comendo. Então, comer aqui desse jeito e nas suas casas, você não tem casa, come lá, dá no mesmo. O que Paulo está dizendo? Isso não é oferta ao Senhor, porque você está fazendo aqui do mesmo jeito que você faria em casa. E o que você está trazendo para Deus agora é sagrado. Espere um pelo outro e depois comam todos juntos. E não tem comer mais quem trouxe mais e passar vergonha quem não pôde trazer ou trouxe coisa mínima. Não, depois de estar aqui, todos têm o mesmo direito. Lembrando que nesta época a ceia não tinha apenas a parte simbólica ainda, só traziam realmente uma refeição. E Paulo então, olhando isso, ele cita 2 palavras, que é as 2 palavras que nós vamos usar hoje. Examine-se o homem a si mesmo. Para fazer isso. Como se ele dissesse, dá uma examinada se isso que vocês estão fazendo está legal. Se o que vocês estão fazendo procede com o que foi ensinado a vocês. E aí ele lê todo o texto de como aconteceu e disse, vê se isso está acontecendo. E depois no final ele diz, julgue vocês. Está mandando analisar, verificar, e está mandando julgar. Julgue a vocês mesmos, porque é melhor vocês serem julgados, vocês se julgarem, do que serem julgados. É melhor vocês julgarem, do que serem julgados. Porque quando você se julga, qual é a vantagem? Você não recebe a sentença, ainda tem tempo de consertar. Mas quando você é julgado, não tem tempo de conserto. O tempo do conserto acabou. Mas se você julgar, tem tempo de você se consertar. E é disso que nós vamos falar hoje, da ceia do Senhor, mas eu não quero falar sobre isso aqui. Eu quero falar daquilo que nós trazemos ao Senhor.
Paulo pede para observar só esse momento aqui da ceia do Senhor. Só a oferta da ceia. Mas nós vamos ampliar tudo que nós fazemos para o Senhor. Tudo que nós fazemos para o Senhor. Vamos levar para uma análise. Vamos levar para um julgamento. Para quê? Para ver se está de conforme a palavra de Deus. Se está do jeito que Deus ensinou. Então, quando nós viemos ao culto hoje nos nossos dias, nós já perdemos na ideia de que eu vou levar. Eu estou fazendo julgamento. Quando eu vou ao culto, eu deveria fazer o quê? Eu vou levar. E não eu vou receber. Constituir uma ideia nova. Eu não estou dizendo que você não pode receber, eu estou dizendo que é a ideia. Quando eu estou em casa, que eu digo, ou eu penso, eu lembro, ou eu faço qualquer coisa, que eu vou à igreja, eu tenho que lembrar, eu vou dar. Eu vou dar. Não se preocupa com dinheiro, não. Eu vou doar. Você pode até ser uma Ana, não tem problema. Porque Ana foi à festa naquele dia, e o marido dela, claro, com ela, levou todas as ofertas, ela preparou para ir naquele lugar, ela fez o quê? Fez uma petição ao Senhor, e o Senhor deu. Não é isso que está errado. Você ir com propósito e lá fazer uma petição, não, está certo. Você pode vir à casa do Senhor e pedir oração, você pode vir à casa do Senhor e pedir a Ele, mas o propósito não deve ser esse exclusivo. Porque se vai na casa do Senhor para quê? Para adorá-lo. Jesus conta a história com uma determinada mulher que ela diz, olha, vocês dizem que tem que adorar no templo. Nosso povo diz que é no monte. Afinal de contas, quem está certo? Jesus, bom, não interessa mais, porque esse tempo já acabou. Agora vem o quê? Os adoradores que adorarão em espírito e verdade. Acabou. Nem no templo, nem no monte. Agora eu quero que alguém adore em espírito e verdade. Porque esse é o quê? O que o Pai procura para adorar. Mas por que eu tenho que trazer alguma coisa a Deus? Eu quero dizer aos irmãos que essa cultura não era do povo judaico. Todos os povos do mundo que têm qualquer tipo de crença, eles não procuram os seus deuses, a não ser para dar. Todos os povos que têm os seus deuses, eles não vão aos cultos para buscar alguma coisa. Eles vão para levar alguma coisa. Eles não vão lá para ser servido. Eles vão lá para servir. Eles vão para fazer alguma coisa para Deus. E não nada que possa estar errado, para que Deus faça alguma coisa por eles. Esse conceito nós devemos julgar. O que eu vou fazer na casa do Senhor? Davi diz o seguinte: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu prefiro estar à porta da casa do Senhor, se não puder entrar, do que em outros lugares. Ele podia não vir. Então, há um prazer, há uma necessidade, há um desejo de Davi. Agora, vamos julgar a nós mesmos. Qual a condição que me faz ir à casa do Senhor? Ou para que eu vou à casa do Senhor? Bom, vou quebrar um preconceito. Os crentes, em geral, gostam de ser chamados de servos do Senhor.
E alguns até se gabam de dizendo, eu sou servo do Senhor. Amém? E quando você ouviu a pregação para aceitar a Jesus como seu Senhor, automaticamente quem aceita um Senhor se tornou servo. E dentro desse princípio, em qualquer lugar que você encontrar na Bíblia, esse é. Porque se nós éramos escravos, ele pagou o preço para que nós pudéssemos ser soltos, também isso o tornou aquelas que foram soltos, servo daquele Senhor que pagou o preço. Jesus pagou o preço do nosso pecado, pagou o inferno que eu não podia pagar. Então eu, não somente por aceitá-lo, mas se eu quiser, eu tenho que ser seu servo. Não há outro lugar para mim. Só tem um lugar: ser servo de Jesus. Ser servo de Deus. O servo não é exatamente um escravo que nós nem praticamente sabemos mais o que é. Mas o escravo trabalhava e sofria, não tinha direitos nenhum, mal se alimentava, e todo aquele tormento de um trabalho forçado. O servo era mais parecido como uma empregada doméstica que dorme no serviço. Ainda tinha alguns casos desses por aí. Ele ficava dia e noite perto do patrão, dormia por ali para cuidar de qualquer necessidade que ele tivesse em qualquer momento. E eles dormiam em quartos ou casas em redor da casa do seu mestre, do seu dono. E adivinha o que eles iam fazer na casa do Senhor? O que eles iam fazer lá? Jesus ainda fala: nenhum servo que chega cansado da roça, venha e senta na mesa. Primeiro ele põe a mesa. Depois que o seu Senhor come, levanta, tem até os lenços, até dizia quando esse tempo, né, de acordo, o patrão dobrava o lenço, era a hora deles vir ou não, sem nenhuma palavra. Então, o servo vai à casa do seu Senhor servir. Servir o quê? Tudo. O servo vai servir tudo que o Senhor precisa. Nós tornamos servos de Deus, mas não vamos à casa do Senhor com o mesmo propósito que um servo vai à casa do seu Senhor. Nós vamos à casa do Senhor esperando que a mesa já esteja posta e sejamos convidados para sentar. Jesus disse: nenhum servo faz isso. Palavras de Jesus. O servo, quando ele chega, ele não senta na mesa, ele primeiro coloca a mesa. Depois que os outros servem, aleluias, é a vez dele servir. Pastor, você está aqui hoje nos colocando uma disciplina de sermos humildes, de sermos servos. Eu pergunto, o que eles comiam na mesa do seu Senhor depois que o seu Senhor os levantava? A mesma comida dos seus senhores, a mesma comida que eles tinham preparado. Os senhores se fartaram e agora eles comem. Mas se porventura o servo é chamado à casa do Senhor e ele não coloca a mesa, será que o Senhor vai colocar? Não vai. E nesse caso, nem o Senhor vai comer
e nem os servos. Então, se viermos à casa do Senhor, para não colocar à mesa, não haverá comida nem para ele e nem para nós. Se o propósito nosso for de vir à casa do Senhor para sentar na mesa, já posta, a menos que outros colocaram, outros irmãos nossos, né? Porque quem coloca a mesa é o servo. É ele que farta a mesa do seu Senhor. E a alegria do servo estaria aonde? Quando ele sentasse na mesa? Não. O servo vibrava quando o Senhor agradava da mesa que ele colocou. Quando os patrões, os senhores, ficavam felizes com a mesa que eles tinham colocado, se banqueteavam, eles ficavam felizes não de comer da mesa, mas de saber que agradou ao seu Senhor. Por que eu estou colocando essa cultura que não é mais nossa aqui? É porque, se nós não tivermos essa cultura espiritual, nós não vamos conseguir o Senhor. E por isso Paulo nos chama, ei, faz uma análisezinho, faz um julgamento. Não espere que eu julgue vocês mesmos, porque se vocês julgarem a vocês, há tempo de se consertar antes que eu venha julgar. E qual a consequência, Paulo, de eu vir ao culto, eu vir à casa do Senhor e descumprir as obrigações que o servo teria? O que de errado tem nisso? Qual o prejuízo que o servo tem se ele for na casa do Senhor e não colocar a sua mesa? Eis a razão. Porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não são poucos que dormem. Linguagem popular. Eis a razão das enfermidades, das doenças e de até mortes dentro da igreja. Por quê? Servos que não são servos. Servos que não se põem no lugar de servo. Mas alguém poderia pensar assim, mas por que Deus não me chama para um lugar melhor? Como diz Jesus no Novo Testamento, que nós agora somos filhos. Amém. Tem coisas no Novo Testamento que ainda é futuro. E hoje nós não somos filhos, nós somos servos. Vai, pastor, que isso? Calma. Você só vai ser filho quando você partir para a eternidade com Deus. Antes de ter a sua qualificação, daquela que está lá no livro de Apocalipse, dizendo ao vencedor, antes de você atingir o ponto de ser um vencedor, não é filho, é só promessa. É como a salvação, você é salvo em aceitar Jesus e ter como seu Senhor? Sim, amém. Mas você está salvo hoje, se permanecer até o fim. É filho? É, você adquiriu o direito, mas ainda não se apossou dele. Você pode ser tratado como filho? Sim. Tratado pelo filho, mas por enquanto somos servos do Senhor. É para o lugar de filho que nós vamos. É para esse lugar que Deus nos chama.
Mas aqui agora, nós somos servos do Senhor. E o que estamos fazendo é digno de julgamento, se estamos fazendo a coisa correta para Deus. Se ao ir à casa do Senhor, se ao servir ao Senhor, se ao levar alguma coisa para o Senhor. Mas os irmãos podem perguntar, mas afinal de contas, o senhor está dizendo que nós temos que ir à casa do Senhor levando alguma coisa. O que eu vou levar? Sim. Filho meu, dai-me o teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. O que eu vou falar aqui não é que esteja proibido você fazer e nem deva parar de fazer se você está fazendo. Não é o dinheiro, não é oferta em comida, não é uma oferta em roupa, não é qualquer outra coisa. Deus quer o seu coração. Em outras palavras, Deus quer você. Deus quer você. O amor de Deus por nossa vida, Ele não quer nos tornar em servos. Ele quer nós para sermos filhos. Mas eu tenho que entender onde eu estou. Você vai dizer assim, mas esse negócio de ser servo não está pegando. Jesus, quando estava para ir embora, ele falou, peraí, vamos aqui fazer um negócio. Sentou todo mundo na roda assim. Põe uma bacia e começou a lavar os pés de um por um. Quando chegou em Pedro, Pedro disse, não me lave os pés. Não vai me lavar os pés. Jesus disse, se eu não lavasse, não tem parte em mim. Ah, lava até a cabeça. E Jesus lavou. Aquele trabalho de lavar os pés era do servo inferior da casa. Não era do que botava a mesa, não é do que cuidava das roupas, não é do que cuidava das crianças, não é do que cuidava do asseio da casa. Aqueles servos eram o mais inferior da casa. Quando chegasse alguém, ele tinha que ir lá, lavar os pés dele, enxugar, porque não entrava com sapato e entrava descalço dentro da casa. E Jesus então olha para ele e diz, vocês compreendem o que eu faço? É claro que ninguém compreendia Jesus lavando os pés. Porque quem tinha que lavar o servo menor, assim por dizer. E Jesus disse, pois então aprenda comigo. Faça isso com os outros. Porque se eu estou aqui para servir, imagine vocês. Ele podia dizer assim, vocês acham que eu sou servo? Eu sou filho. Vocês acham que vocês têm direito a filho? Eu sou filho. E nada me tira isso. Se eu quiser desistir de tudo, eu volto para o céu como filho. Mas aqui eu sou servo. Entre vocês. Aqui eu sou servo. Aqui eu estou para servir. E às vezes ele, na sua oração, ou no seu falar com Deus, ele se dirigia ao Pai como servo. Aqui está o teu servo. Quando você vê Isaías profetizar a respeito de Jesus, qual o nome que dará a ele? O servo do Senhor. Isaías 53. Sofrimento do servo do Senhor. Porque Jesus estava aqui servindo. E se ele serviu, ele disse o seguinte, eu estou fazendo tudo isso para que vocês aprendam o que devem fazer. Mas por que ele precisa servir? Porque ele veio e tornou um homem. Tem que servir. Agora, nós não somos escravos. Aleluias. Porque o escravo, apesar de fazer quase as mesmas tarefas, eles fazem obrigados. Eles são obrigados a fazer aquilo e muitas vezes não desfruta da importância daquilo. E o servo, ele pode fazer tudo, ele tem o trabalho de fazer tudo, mas ele participa de tudo. Ele participa da alegria, da satisfação do patrão, ele come na mesma comida, ele está na mesma casa, ele cuida dos seus próprios filhos. Mas quando nós somos escravos,
nós fazemos e não desfrutamos de nada. E nós somos servos do Senhor. O que existe, a maior diferença entre o escravo e o servo, no sentido geral, é o prazer, a alegria. O prazer do servo em fazer as coisas para o seu patrão. A satisfação, a alegria do servo do Senhor. Então aquilo que temos que fazer para o Senhor, voltando a Abel, Abel fez tudo com alegria para o Senhor, porque ele era servo. Não se fala da alegria de Caim. Fez como obrigação, como escravo. Então quando nós vimos a casa do Senhor, nós temos que vir como servos do Senhor, para adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo, para servi-lo. Não que esteja proibido receber nada de Deus na casa do Senhor, porque afinal de contas é o lugar que mais se recebe, mas o que está posto no nosso coração, o nosso entendimento, o nosso desejo de ir à casa do Senhor. O que eu vou fazer na casa do Senhor é isso, eu vou servir ao Senhor. Eu vou servir ao Senhor. E é esse conceito ultrapassado, colocado, quem sabe, pela a briga entre as religiões, tem nos feito perder o gozo de ser servo de Deus. Tem nos feito perder a essência. E nós convidamos hoje, vamos fazer um julgamento de como é o nosso comportamento quando nós fazemos as coisas para Deus. Vamos fazer o que Paulo pede. Analisa-se o homem a si mesmo, não por causa da ceia, não exatamente por causa da ceia, mas tudo que nós fazemos para Deus, de que maneira é o meu coração? Como eu estou sentindo isso? Como estou fazendo isso para Deus? É com alegria, é com satisfação, né? E muitas vezes nós vimos a casa do Senhor e não achamos a mesa, não nos deleitamos com a mesa do Senhor. Não estou falando da Santa Ceia, não. Eu estou falando de vir à igreja e voltar como se tivesse ido a qualquer outro lugar. A mesa é posta por você. Se faltou a mesa, foi você que não colocou. Então, antes de querer desfrutar da mesa, não estou falando da ceia, lembre-se, você tem que colocar a mesa. Antes de você alegrar o seu coração, você tem que alegrar o coração de Deus. Antes de você alegrar o seu coração, você tem que primeiro alegrar o coração de Deus. Antes de você se alimentar, é Deus quem se alimenta. Antes da alegria do louvor chegar em mim, a alegria do louvor tem que chegar nos céus. Agora, como eu vou fazer isso é um longo caminho. Eu tenho que ir para Deus e começar, Deus, como é que funciona isso, Deus? E buscar a resposta dele. E ele vai mostrar detalhes da nossa vida, que mostra que muitas vezes o nosso comportamento não é o que deveríamos ter. É quando estamos fazendo a coisa por obrigação, para cumprir o compromisso. Vou na igreja para o pastor não ficar perguntando por que eu não fui. Não tem problema. Se um dia você está cansado, está cheio de problemas, está fadigado, dizer, não, eu vou para a igreja hoje, eu vou descansar, amém. É porque quando você encontra com Deus é assim mesmo. Não é nesse dia que você deve ficar em casa, deve vir na casa do Senhor. Mas eu é que coloco a mesa. Amém? Então hoje nós vamos participar da mesa, agora sim a ceia do Senhor. E que seja a mesma responsabilidade, o mesmo caráter. Né? Quando eles vinham, eles iam comer e comia de qualquer jeito. Paulo disse, não, basta. Quiser comer, come em casa. Aqui é com reverência a palavra do Senhor. E nós anunciamos uma coisa, a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Vamos ficar de pé. Pessoal do louvor.
Oh Deus, bendito seja o teu santo nome, Pai. Por tua grandeza e glória, entregaste-nos na cruz, para que está o teu sangue e o teu corpo, o qual nos redimiu como servos do Senhor. E nos dá como alegria estar neste lugar, nos dá como júbilo servir ao Senhor, nos dá como grandeza para as nossas vidas ser teus servos, Pai. Oh Deus, que nos regozijemos com isso, que nos alegremos com isso. Eu te apresento este pão, eu te apresento este vinho, o qual agora, Pai, santa ceia do Senhor, para cumprir a ordenança do Senhor, meu Pai. Oh Deus, que assim como este pão estará em nós ao alimentarmos dele, que assim como este vinho estará em nós quando alimentarmos deles, nós estejamos em ti primeiro, meu Pai. E bendito seja o nome do Senhor. Amém.